E aí, pessoal? Bom, quero agora falar com vocês sobre alguns temas referente ao que nós estamos vivendo, né? Momento político, social que a gente está passando, e tem alguns temas que já é lá do passado, muito do passado, e que a gente acaba escutando tanto comentário, tanta informação que, refletindo sobre esses assuntos, eu estava escrevendo sobre algumas coisas aqui, até sobre a questão do livro do Tribunal do Júri, que eu já até gravei um vídeo sobre isso, sobre a necessidade de se mudar o rito processual, inclusive jogando a primeira fase fora. Tem ainda aquelas ideias das pessoas que ainda sustentam a ideia, compram essa ideia, né, de que o Brasil precisa construir mais prisões, precisa ter leis mais duras, né? Nós temos vários programas aí de televisão aí na mídia aí fomentando essa ideia de que quanto mais pena pesada tiver, você vai solucionar o problema da criminalidade, e a gente sabe que isso não é verdade. Não que não tenha que ter pena, eu não sou a favor do abolicionismo, ou seja, abolir as penas, abre as portas das cadeias, as pessoas fazem o que querem. Não, aí a gente vai voltar lá na época primitiva, é a lei do mais forte, a ideia não é essa. Só para lembrar, por exemplo, Portugal, a pena de homicídio lá em Portugal é muito menor do que a pena de homicídio aqui no Brasil, ok? Então a questão não é aplicar uma pena maior, a questão é aplicar a pena e, obviamente, fazer com que na execução da pena o Estado se faça presente, assim como ele se faz para processar, punir e julgar. Então, é que ele se faça presente na hora de executar a pena, dando condições para o apenado, pelo menos, ter a oportunidade de retornar para a sociedade, porque é isso que a gente tem que pensar, tá, gente? Uma vez que a porta se abriu, agora é tentar recuperar quem pode ser recuperado, quem quer ser recuperado. Ah, todo mundo quer ser recuperado? Claro que não, a gente sabe disso, não vamos viver nessa utopia. Mas também tem muita gente que quer se recuperar e o próprio sistema não dá condições para isso. Bom, nesse contexto todo aí vem político, social, né, que a gente tem vivido nos dias de hoje, a gente tem o livro aqui, que eu super indico para vocês, né, do Victor Hugo, O Último Dia de um Condenado. Eu já falei sobre esse livro, tem até um vídeo já gravado sobre isso, só estou usando ele aqui para o contexto de tudo que eu vou falar. E aqui no livro fala assim, ó, em O Último Dia de um Condenado, o poeta engaja toda a sua eloquência a serviço dessa causa, demonstrando a injustiça, a ineficácia da pena, a barbárie e os horrores da execução e de suas consequências. Gente, pena de morte no Brasil seria o caos do caos, não tem jeito, né? A gente está vendo aí pessoas serem condenadas, processadas, presas, por exemplo, por provas totalmente contrárias àquilo que determina nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, via fotografia, o procedimento é todo feito de qualquer jeito, provas testemunhais aí, até inclusive ofertadas pelas vítimas, colocando geralmente um negro, um pobre, atrás das grades, sob algum argumento lá de que era aquela pessoa e depois, de meses, anos, se chega à conclusão que não é. Mas aí o sujeito já sofreu. Então, pena de morte, gente, realmente é complicado você falar na questão da pena de morte no Brasil. Perpétua também é outra, porque a gente tem diversos erros, né, graves de julgamento, não só aqui no Brasil, mas a gente tem no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, a gente tem diversos relatos de que a pessoa está no corredor da morte, dias antes, meses antes de ser executada, chega-se à conclusão de que aquilo houve um erro. Recentemente já teve esse caso. Volta e meia isso acontece, né?
E hoje, no momento político que a gente vive, em que a ideia, né, sobre o argumento de que a segurança ela precisa estar acima de tudo, acima do bem e do mal, como eles dizem, o atual governo fala sobre isso, e quando na realidade ele mesmo pratica arbitrariedades, são escândalos através de escândalos acontecendo. Não estou defendendo o governo anterior, não estou defendendo o governo nenhum, estou dizendo do que temos de atualidade, tá? Também não sou a favor do governo anterior, não sou a favor desse governo da forma como é feito. Então, a gente tem hoje um problema sério que, por exemplo, se oferta às pessoas um prato de comida para aquele que está faminto, que não se alimentou anteriormente, e ele aceita aquilo como se fosse uma verdade. E é o que está acontecendo hoje aí. Aconteceu também no passado. A verdade é que a gente tem, né, um país maravilhoso, por exemplo, mas, por outro lado, um caos na administração e nas próprias instituições estabelecidas pelo Estado. E aí entra o poder legislativo, entra o poder executivo, entra o poder judiciário, tudo isso está nesse bolo. Essa receita, ela tem todos os ingredientes para acontecer o que está acontecendo, mas também a gente não pode ficar só olhando o lado ruim e tem que buscar, através de leitura, pesquisa, opinião, de forma coerente, fundamentada, respeitando opiniões contrárias, para a gente poder, quem sabe lá no futuro, talvez as próximas gerações, ter um país mais digno, né? E aí também fazendo uma leitura aqui desse livro que eu também acho super interessante, que fala sobre o julgamento de Sócrates, tá? Vale a pena, de repente, você dar uma lida, do Roberto Vitor Pereira Ribeiro, né? O prefácio é do jurista Ives Granda, e fazendo um estudo aqui também sobre o tema, né? Já que a gente está discutindo um tema muito profundo, basicamente, né? Aqui na página 301 do livro, fala assim, ó, acusações feitas sob juramento, né, a Sócrates, era de que ele estava sendo acusado de não acreditar nos deuses em que a cidade crê e de introduzir novas divindades demoníacas, acusando também de corromper os jovens. Pena pedida, a pena de morte. Então, Sócrates ele foi condenado a isso, até porque ele teve várias outras oportunidades. Depois, quem quiser ler a história vai ver, ele poderia ter resolvido isso de outra forma, mas ele ficou aliado naquilo que ele acreditava. Ele nada mais estava fazendo do que levar o conhecimento. Só que quando você leva o conhecimento, e isso acontece hoje, que a grande maioria quer um povo escravizado pela falta do estudo, da cultura e do conhecimento, e quando você se torna uma ameaça para os poderosos, provavelmente você vai sofrer retaliações. Foi o caso dele aqui, tá? Vale a pena a leitura. E aí, fazendo os estudos e tal, nesse negócio todo, eu me vem aqui né, uma parte escrita que foi do Evaristo de Moraes Filho, tá? Deixa eu logo fazer a leitura dele aqui, de quem foi ele, né? Evaristo de Moraes Filho foi um advogado trabalhista, ele não era nem criminalista, trabalhista, então voltado para as questões sociais, né, vinculadas ao trabalho, bem-estar e por aí vai. Então, Evaristo de Moraes Filho foi um advogado trabalhista, escritor, professor universitário e membro da Academia Brasileira de Letras. Pai de fulano de tal, nasceu em 5 de julho de 1914, o falecimento dele foi em 22 de julho de 2016, ele faleceu no Rio de Janeiro aos 102 anos de idade. A formação dele foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Okay? E aqui, nesse livro,
nesse livro aqui, né, no julgamento de Sócrates, como estou colocando para vocês, ele coloca o seguinte pensamento, né, a respeito da pena de morte, que ele foi colocado aqui pelo autor Roberto Vitor Pereira Ribeiro, a fala dele, a escrita dele, do Evaristo, da seguinte forma, Evaristo colocando, né? Para aplicar a pena de morte, a sociedade deveria ostentar a autoridade moral de não ter contribuído em nada para fabricar esse criminoso. Gente, eu achei isso aqui perfeito. Acho que não tem uma definição melhor para combater qualquer argumento de quem quer que seja e a favor da pena de morte. Não estou aqui falando que você não tenha que ter seus pensamentos, suas opiniões, defendê-las dentro de uma razoabilidade, se você crê naquilo. Mas veja bem, quando ele fala assim, ó, para aplicar a pena de morte, a sociedade deveria ostentar a autoridade moral de não ter contribuído em nada para fabricar esse criminoso. Gente, toda a sociedade contribui sim para a prática, né? Para fabricar um sujeito que seja considerado criminoso. E aí eu não vou nem entrar naquele criminoso contumaz, aquele cara que entra e que sai, que entra e que sai, né? Esse a gente sabe que é um caso à parte. Por que isso aqui é muito claro? Quando nós estamos vivendo dentro de um momento em que a gente aceita, alimenta e quer participar do jogo em que é colocado para todos nós como uma distinção, diferenciação dos seus pares, quando alguém fala e coloca que você é melhor do que alguém, que você é mais importante do que alguém, e que te diferencia, por exemplo, pelas suas posses, pela sua condição social, pela sua influência, inclusive criando imagens, né? Criando circunstâncias, situações que te colocam num patamar, entre aspas, acima dos outros, tal como, por exemplo, você vai num banco, você tem banco X, fala que você é o Prime, banco tal fala que você é personalité, banco tal fala que você é isso. Então, o que está acontecendo nesse exato momento aqui? A própria sociedade, que deveria, né, trabalhar segundo a Constituição de uma forma igualitária, não aceitar isso, esse capitalismo famigerado, no qual traz, né, a meritocracia para a gente, impondo a gente, porque aí isso entra a goela abaixo, ou seja, se eu tenho direito a ser atendido numa instituição financeira de uma forma diferente, é porque eu tenho mérito, e nem sempre isso é verdade, porque a questão do mérito não está só voltada para a condição social do sujeito, porque tem muitas coisas envolvidas aí. Não é porque alguém que é rico, ele tem mais mérito de ser melhor tratado do que o sujeito que não é rico, mas passa 10 horas para ir e voltar para o seu trabalho, pega trem, pega ônibus, vai de bicicleta, rala para caramba durante o dia, e, portanto, ele não seria merecedor de ter um atendimento tão rápido quanto o outro, tão confortável quanto o outro. Por quê? Porque é colocado para a gente essa posição de diferenciação entre um cidadão e outro. E, nesse contexto, quando ele fala para aplicar a pena de morte, a sociedade deveria ostentar a autoridade moral de não ter contribuído em nada para fabricar esse criminoso, ele está falando sobre isso também. Porque quando a gente olha para o sujeito que está na rua, um menos afortunado ou um desafortunado, e a gente
não se compadece com ele, não faz o nosso papel como cidadão de imediatamente ajudar essa pessoa, seja ofertando um emprego quando é possível, seja estendendo a mão para orientação, a gente está exatamente contribuindo para que esse cara, gente, no futuro, ele possa, muito provavelmente, se tornar um sujeito que vai trazer perigo, e perigo concreto, para a sociedade. Não tem como a gente fechar os olhos e falar, por exemplo, alguém que está estudando, fazendo lá o seu estudo, né, básico, até chegar, por exemplo, um pré-vestibular, em que ele tem um bom quarto, um ar-condicionado, uma boa alimentação, uma boa escola, você não tem como comparar o sujeito que mora no morro, na favela, que não tem comida, que não tem trabalho, que não tem dignidade, que está cercado pelo tráfico em volta dele a todo momento, cirandando ele ali, ofertando, aliciando ele para que ele largue aquele mundo de ilusão de estudo e vá para o crime, porque ele vai ter mais resultado. Ele está em 50 graus na cabeça estudando, do lado aí, aqui como a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? Do lado ali daquele Rio Manguins ali, e por aí vai tantos outros. Você acha que isso não é uma contribuição da sociedade? E aí agora a gente pega esse pessoal, joga eles como um bicho, e aí a gente joga o bicho dentro de uma jaula por um determinado período, depois solta esse bicho pior do que ele foi. E para alguns ainda alimenta o seguinte: não, isso não está sendo suficiente. O que a gente precisa é pegar esse bicho e jogar lá dentro, jogar a chave da cela fora e deixar ele apodrecer lá. E ainda há mais ainda os mais radicais que falam o seguinte: não, se fizer isso, a gente ainda tem a despesa de ter que pagar a comida dele. Então vamos fazer o seguinte, vamos eliminar. E aí é a favor da pena de morte. Gente, essa fala, essa escrita do Evaristo de Moraes Filho, ela traz reflexões profundas. Talvez você possa até não concordar, porque talvez também você possa não querer ou achar que não tem essa responsabilidade, mas lamento dizer que todos nós temos essa responsabilidade, porque a partir do momento que nós abdicamos também de ter a incessante busca pelo conhecimento, a incessante busca de ouvir uma opinião contrária, parar e refletir para saber se eu devo ou não mudar, se eu devo ou não acompanhar aquilo, se eu vou acompanhar, qual vai ser o resultado frutífero disso, ou se eu não devo acompanhar, qual também será o resultado frutífero por eu estar divergindo, mas sem olhar o meu par como o meu inimigo. E aí, obviamente, eu diminuo a diferença, né, no sentido social, eu diminuo essa diferença de violência, porque hoje tudo se fala, tudo que se é imposto, tudo que é colocado para a gente. E quando a gente vem com as nossas ideias, os nossos argumentos, e se ele não tiver dentro do contexto de uma maioria, nós somos taxados, por exemplo, de homofóbicos, de qualquer outra qualidade, porque eu estou indo na contramão daquilo que as pessoas provavelmente acham que é o correto. E a gente tem que refletir também que quantidade não é qualidade. Não é porque todo mundo está indo sobre um argumento, indo numa direção que eu também vou ter que ir, né? Todos nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio tem que ser respeitado. E ele não pode ser sufocado pela maioria que quer alguma coisa, seja o preço que for. Então, gente, quando ele fala que, né, nós deveríamos ostentar a autoridade moral de não ter contribuído em nada para fabricar esse criminoso, ele também está falando do quê? Ele está falando
da nossa ausência, da nossa omissão de qualidade na hora do voto. É bem verdade, e eu vou concordar se alguém falar, mas a gente também não tem muita opção. É verdade, nós também não temos muita opção. Eu costumo falar e comento isso com alguns colegas, que aqui no Brasil, pelo menos para exercer determinadas profissões, ou quase todas, tudo você tem que ter uma qualificação, né? Seja em nível de graduação, seja nível médio, mas você tem que ter algum tipo, né, de especialização no sentido amplo da palavra para poder exercer a sua atividade. Para ser político, não. Qualquer um é político nesse país. Basta você oferecer um bom churrasco para numa comunidade que possa ter um futebol, que você possa colocar uma luz, né, no poste em que o Estado não coloca, mas aquela pessoa que é você, que vai se candidatar, coloca, que você vá usar os meios hoje da internet, que é terra de ninguém, né? Todo mundo fala o que quer e aparece. Então, basta que você coloque lá uma faixa, né? Agradecemos a fulano de tal pela iluminação ou pelo asfalto, né? Então, veja que isso são migalhas ofertadas por essas pessoas e que, por muitas vezes, a sociedade compra, né? Então, nesse sentido, nós temos que, e deveríamos já estar cobrando disso, já que o nosso legislador ele vive hibernando, está sempre atrasado, de que para exercer um cargo público, né, no sentido de político, teria que ter, no mínimo, uma faculdade de ciência política. Esse é o meu entendimento. Para que você possa ter, para que o sujeito possa ter uma amplitude de visão do que é a política, do que ele vai enfrentar, qual o papel dele dentro desse cenário todo, né? E o que a sociedade espera dele. Então, tudo isso ele não vai aprender, com todo respeito ao Zezinho da esquina, que vende chuchu, que hoje está lá sentado na barraquinha, amanhã vem com a plaquinha de vereador, deputado e por aí vai. A gente tem vários desses aí, né? Sem conteúdo nenhum. Então, passando por um período em que a sociedade, numa velocidade imensa, tem informação, mas não tem conhecimento. E o que está acontecendo é que, quando alguém apresenta essa informação, ele encontra os consumidores dessas informações bem rala, sem estar sólida, e esse recebimento por esse grupo, por essa tribo, ele vai se multiplicando e vai passando essas informações. E aí a gente vai ter um cara desse doido aí, legislando, governando, seja lá o que for, no topo do nosso Estado. Então, gente, sustentar a pena de morte no Brasil, dentro de um país, dentro de um Estado, em que se diz que é um Estado democrático de direito, mas que a gente vai numa prisão. Se você, de repente, ainda não visitou, mas se você tivesse a oportunidade, você talvez ia começar a pensar diferente, porque quando a gente vai numa prisão, o que a gente vê lá geralmente são pessoas de baixa renda, são os negros, são os pobres, são as prostitutas. E isso cai aqui na fala do Evaristo de Moraes Filho, né? Quando ele traz essa reflexão para a gente, e, sinceramente, acho que nem a terça parte do nosso país, eu estou chutando até muito para cima, acho que nem 10% conseguiram ler isso aqui, não vai ter a realidade que nós vivemos. Então, antes de você pensar em ficar falando que o cara tem que ser preso, ou a mulher tem que ser presa, tem que ser excomungada, tem que ser jogada no cárcere, tem que ser colocada
tem que ser estuprada, tem que apanhar, tem que ter prisão perpétua, tem que chegar à extremidade da pena de morte, procure saber que existe injustiças e mais injustiças e mais injustiças nesse país. Estou falando no campo do direito, sem falar no campo da saúde, sem falar no campo da educação, sem falar no campo da segurança, né? Você vai hoje no hospital, você não encontra nada para o que você possa ser socorrido. Isso é uma injustiça. E se você não encontra nada para você ser socorrido, esse sujeito que não encontra nada para ser socorrido no hospital, sabe onde ele vai encontrar? Provavelmente algum tipo de alívio para a sua dor, talvez na comunidade dele, através do tráfico, vai ter o dinheiro para pagar um remédio para ele e ele vai ficar devendo provavelmente esse favor. E aí ali ele vislumbra a possibilidade de uma vida digna, que não é digna, a gente sabe disso, mas é aquilo que ele tem do milagre dele naquele momento. Logo, nesse contexto que eu estou falando, todos nós estamos, sim, incluídos aqui. Para aplicar a pena de morte, a sociedade deveria ostentar a autoridade moral de não ter contribuído em nada para fabricar esse criminoso. Contribuímos, todos nós contribuímos. É óbvio que eu tenho o sujeito que é o criminoso nato, aquele que realmente vai ter que ter um tratamento diferente, mas eu posso garantir para vocês que essa maioria que está aí no cárcere não é isso que é passado. E aí entra a mídia, obviamente, né? Alguns repórteres, alguns apresentadores que se intitulam, né, os defensores da boa sociedade, do cidadão de bem, quando na realidade ele só está interessado em vender o sensacionalismo dele para ele ter um bom salário e automaticamente a emissora que ele trabalha poder receber e ter uma rentabilidade alta. Então não se deixe levar muito com o que se passa de informação aí não, porque ela é muito rala quando chega para a gente. É necessário, tempo de você ler, de você estudar. Ah, mas é difícil, eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade. Nós estamos falando exatamente dessas dificuldades. Mas dentro desse contexto, hoje você tem uma internet, você tem algumas possibilidades de buscar informações em locais sérios que ainda existem e pode clarear a sua mente. Então, deixa aqui esse escrito do Evaristo de Moraes Filho, isso eu com certeza vou usar assim, em muitas coisas que eu venho escrevendo sobre isso, até nos livros de direito e tal, que fala lá, né? Para aplicar a pena de morte, a sociedade deveria ostentar a autoridade moral de não ter contribuído em nada para fabricar esse criminoso. Ele ainda fala o seguinte: em nada. Ele está colocando aberto o mínimo possível, que é olhar para um sujeito e virar o rosto, que é deixar de estender a mão, que é deixar de contribuir, que é deixar de cobrar do Estado, que é deixar de cobrar do político que nós elegemos, que é deixar de apresentar soluções em vez só de críticas. Veja o quanto tem envolvido nessa história toda. Então, deixo aqui essas indicações para vocês. Volto a afirmar, quem se interessa pelo assunto, Um Dia de Condenado, tá? O Último Dia de um Condenado, Vitor Hugo, uma leitura maravilhosa. Você também tem aqui O Julgamento de Sócrates, tá? Também muito boa. Tem outro aqui, outro livro também do Julgamento de Sócrates também, tá? Enfim, vocês têm e precisam observar as propostas que estão chegando aí para vocês em todos os segmentos, né? Desde a política, as decisões sociais que nós estamos tomando para aquilo que estão apresentando para a gente, os projetos de leis que estão sendo criados aí, as escuras e votados nas madrugadas, né? Em que a população está totalmente desarmada. A gente vê aí o Congresso, às vezes, fazendo votação de madrugada sem necessidade. E quando você acorda com uma lei nova.
né? E aí sobra para o STJ, STF, para os doutrinadores tentar solucionar o problema, que não é ainda o papel nosso para isso, né? A gente tem os poderes exatamente para solucionar. Então fica aí para reflexão de vocês essa reflexão que foi colocada aqui. Vale a pena vocês não deixarem de ler, nós estamos passando por momentos gravíssimos. A sociedade está numa mudança violenta, numa velocidade assustadora, não vai voltar, não tem novo normal, tem um novo de tudo, mas menos novo normal. Nada é mais normal daquilo que você viveu, daquilo que eu vivi. É tudo diferente. E a gente precisa estar atento para essas adaptações, porque nós estamos vivendo hoje nessas adaptações e ainda vão vir muitas coisas novas aí. E se a gente não se preparar tecnicamente ou emocionalmente, né, com conhecimento, certamente a gente vai ser engolido por isso aí. E essa galera que está chegando, essa sociedade que está chegando, e eu posso falar isso para vocês, porque eu leciono também. E há 10 anos atrás, quando eu lecionava, eu estava conversando isso com alguns colegas, o grau de conhecimento dessas pessoas era muito maior do que os atuais. Então, a gente recebe alunos já em faculdade que é assustador a ausência de interpretação, a ausência de uma lógica, a ausência, né, de uma ortografia, de uma fala escorreita, de uma fala correta, de uma escrita correta, minimamente aceitável. Então, a gente encontra isso hoje dentro de um contexto. E isso não é só em uma instituição. Eu converso com vários outros professores e eles reclamam disso. Isso é um alerta para a gente e que o problema está vindo lá de baixo, né? O problema vem lá de baixo. Eu fico imaginando esses professores, né, que hoje do ensino médio e os dos mais novos, que na minha época era jardim de infância, primeira série, segunda série, depois primeiro grau, segundo grau, por aí vai, muda-se toda hora também, o MEC muda tudo. E aí vem essas nomenclaturas que, no fundo, gente, é tudo a mesma coisa, com uma roupagem nova, porém com uma qualidade de conteúdo muito pior do que anteriormente, né? Então, a internet hoje é muito boa, é ótima, sem dúvida nenhuma. Mas depende para que você vai usar, em que momento vai usar, qual é o objetivo do uso dessa internet. Se você tem o uso da internet para ficar vendo Instagram o dia todo, para ficar sabendo o que A, B e C tem A e B vive numa vida de fantasia, porque ninguém coloca a derrota ali, só coloca, né, o mundo maravilhoso, lamento que você vai estar perdendo seu tempo. Mas se você pegar e tiver a condição de pegar isso e buscar informações corretas, sérias, seguras, você pode estar dando contribuição para que você não esteja inserido dentro dessa sociedade que não tem moral suficiente para querer que alguém seja executado a pena de morte no Brasil. Vamos continuar estudando, refletindo sobre isso, e a gente espera que dias melhores possam vir dentro do nosso país. Grande abraço a todos.